Eu quero saudar a querida Irmandade com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos gravar uma mensagem esta que vai mexer com o sentimento de muita gente na Terra. Porque nós vamos esclarecer nesta mensagem o que é os sistemas religiosos da Terra e por quem ele foi fundado. E muitas pessoas pensam que quem fundou a religião foi Deus, Jesus Cristo fundou a religião. Nem Deus nem Jesus Cristo nunca fundaram religião na Terra. Então, os irmãos não sabem, vão ficar sabendo agora. Quem matou Jesus Cristo foi religiosos. Duas nações que mataram Jesus Cristo. Religião e política. Então nós vamos dar início à nossa mensagem. Toda vida que nós começamos, nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo que está na terra, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, abram seus corações para ouvir uma mensagem revelada dos céus sobre religião e quem fundou as religiões na terra. Só escute a mensagem se você crê nas Escrituras. A nossa mensagem é baseada nas Escrituras. Para começar a nossa mensagem, nós vamos ler uma passagem das Escrituras que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12. Começando do versículo 7 até o 12. Para a nossa meditação, leiamos. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados também com ele. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual dia e noite os acusava diante do nosso Deus. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus e os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que o seu tempo na terra é pouco. Ou seja, sabendo que pouco tempo lhe resta na terra. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o inimigo das nossas almas, que se chama Diabo e Satanás, combinou com os seus anjos para tomar o trono de Deus nos céus. Primeiro reuniu-se com os seus anjos para fazer um projeto, como tirar Deus do seu trono, para ele se assentar no lugar de Deus. Então o diabo, ele travou uma guerra nos céus, para lutar contra Deus e contra os seus anjos. Então o anjo de Deus, chamado Miguel, e os seus anjos travaram a guerra nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel e os seus anjos. Mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram e perderam a guerra nos céus. Então Miguel e os seus anjos expulsaram o dragão e os seus anjos para a terra, porque não tinha mais lugar nos céus para o dragão e os seus anjos, e foram precipitados na terra o grande dragão que se chama Diabo e Satanás. Então, a missão do diabo e de Satanás aqui na terra era enganar todo mundo. Quando chegaram aqui na terra, fizeram a primeira reunião aqui na terra. Então o diabo e Satanás reuniu todos os seus anjos para começar o seu trabalho na terra. E como conseguir
enganar muita gente na terra. Fizeram uma grande reunião para discutir o que fazer para enganar os povos da terra. Um anjo dizia uma coisa, ou seja, um anjo dava uma opinião, outro dava outra opinião, o que fazer para enganar os povos da terra. Um dos anjos deu a sua proposta, o que fazer para enganar os povos da terra. Se o projeto for aprovado por todos nós, começaremos a trabalhar amanhã, muito cedo. Todos perguntaram, e então? Então exponha o projeto para que nós aprove o projeto? O autor do projeto disse para todos. Então o projeto é nós vamos fundar religião na terra. A religião é o único meio que nós temos para enganar os povos da terra. Porque essa é a nossa missão na terra, enganar todo mundo. Enganar o máximo que nós puder. O povo religioso é o povo mais fácil de nós enganar na terra. A religião e os sistemas religiosos da terra é o meio mais melhor de nós enganar os povos da terra. O povo vão se enganar com o sistema religioso, porque o sistema religioso é baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Para enganar os religiosos, nós vamos usar o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Então é o ponto-chave, ou seja, o ponto básico da religião na terra. Malaquias 3, 8 a 10. Com esta passagem das Escrituras, nós conseguiremos enganar todas as nações religiosas da terra. A doutrina fundamental da nossa religião é o dízimo. Nós vamos enganar todos os povos da terra, dizendo para eles que quem não pagar fielmente os dízimos está roubando a Deus. Os religiosos não sabem que nós somos deuses aqui na terra. Então o dízimo que os religiosos vão pagar aqui na terra não é para o homem lá de cima, é para o Deus da terra. O Deus lá de cima não precisa do dízimo dos religiosos da terra. O dízimo que se arrecada nas religiões da terra é para o Deus da terra. Então, irmãos, em Cristo Jesus, o projeto de Satanás para fundar religiões na terra foi aprovado por todos os anjos de Satanás, com uma ordem doutrinária, que o ponto principal ou fundamental da doutrina seria o dízimo. Para os membros da religião, tinha que pagar fielmente os dízimos, sem negar nem um centavo. Quem não pagasse o dízimo, ou seja, quem não fosse fielmente nos dízimos, não servia para ser membro da religião dele. Ainda hoje, essa maldita doutrina do dízimo é praticada por 99% das religiões da terra. Este 1% que não pratica a doutrina do dízimo aqui na terra é a Igreja de Jesus Cristo na terra, que obedece à doutrina do Senhor Jesus Cristo na terra. Na doutrina do Senhor Jesus Cristo não pratica a doutrina do dízimo, porque a Igreja de Jesus Cristo não pratica a doutrina do dízimo, porque Jesus Cristo não ensinou esta maldita doutrina para os seus seguidores aqui na terra. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12. 1 Timóteo 6, 3 a 14. Que quem pregasse uma doutrina que não estivesse de acordo com a doutrina de Jesus Cristo, nós podíamos condenar e considerar anátema, porque essa doutrina é maldita, é uma doutrina de maldição. Nenhum cristão pode praticar a doutrina do dízimo aqui na terra, porque é uma doutrina anátema.
Quem gostar de ser enganado aqui na Terra, procure os sistemas religiosos da Terra. Os religiosos ainda não descobriram que existe o Deus deste século. É exatamente este Deus que fundou os sistemas religiosos da Terra para enganar os povos da Terra. O diabo e os seus anjos têm que cumprir a sua missão na Terra, que é enganar todo mundo. Porque o diabo só consegue enganar o mundo, porque o mundo jaz no maligno, conforme 1 João 5, 19 a 21. O povo de Deus jamais se enganará com as astúcias do Deus deste século. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. Paulo disse que o Deus deste século cegou os entendimentos dos religiosos para eles não entenderem que o Deus deste século é o mesmo diabo e Satanás, que engana todo mundo, conforme Apocalipse 12, versículo 9. Esta foi a missão do diabo aqui na Terra, enganar todo mundo. Os religiosos até hoje ainda não aprenderam quem é o mundo e quem é o mundo para os sistemas religiosos da Terra. O que as Escrituras falam sobre o mundo? O que Jesus Cristo falou sobre o mundo? O que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo falaram sobre o mundo? Finalmente, quem é o mundo e o que nele habita? Irmãos, em Cristo Jesus. Porque todos os sistemas religiosos da Terra têm avareza e ganância pelo dinheiro. Porque o criador da avareza e da ganância pelo dinheiro é o diabo e Satanás. Todas as riquezas deste mundo foi entregue ao diabo e a Satanás, e eles dão a quem eles quiserem dar. Foi o que ele disse ao Filho de Deus no deserto, Lucas 4, 5 e 6. Disse-lhe então o diabo para o Filho de Deus: está vendo todas essas riquezas, essas glórias e os reinos deste mundo? Eu te dou a tu, se tu me adorar por 1 minuto, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Jesus Cristo respondeu para o diabo: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eis a causa porque todos os sistemas religiosos da terra serem ricos de bens materiais, porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo rejeitou do diabo no deserto, os líderes religiosos da terra abraçaram de corpo e alma, que é as riquezas deste mundo. Irmãos, se fosse pela obra de Deus, não se fundaria tanto sistema religioso na terra. A causa de se fundar tanto sistema religioso na terra é pelo amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro e às coisas terrenas é a raiz de toda espécie de males. Se fosse por amor às almas perdidas, não se fundaria tanto sistema religioso na terra. O que faz os sistemas religiosos da terra crescerem tanto é o amor ao dinheiro, é o amor às riquezas desta terra. É o que faz os sistemas religiosos crescer tanto, por causa do dinheiro. Se o diabo e Satanás são encarregados das riquezas materiais deste mundo, e a eles foram entregues, então eles fundaram os sistemas religiosos aqui na terra, exatamente para que alguém que quisesse ser rico no meio dos religiosos procurasse eles. Então esta é a causa principal dos sistemas religiosos da terra serem ricos materialmente. Não tem na terra nenhum sistema religioso pobre materialmente. Pode existir pessoas pobres dentro dos sistemas religiosos da terra, mas sistema religioso na terra pobre não tem nenhum. Então, irmãos, em Cristo Jesus, o diabo e Satanás projetaram
fundar sua primeira religião no céu. Mas, como não deu certo fundar sua primeira religião no céu, ele fundou o seu sistema religioso aqui na terra. Ele foi expulso dos céus aqui para a terra, então aqui ele realizou o seu desejo de fundar um sistema religioso. Fundou o seu sistema religioso aqui na terra e tem conseguido muitos fiéis para lhe servir e seguir aqui na terra, em troca de bens materiais e muito dinheiro. Quem funda um sistema religioso na terra ainda não conhece a verdade que em Jesus Cristo se pode encontrar. Todos os fundadores de um sistema religioso na terra é um escravo do dinheiro, é um escravo do mundo. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça muitos têm se desviado do verdadeiro Deus aqui na terra. Veja 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Com que os sistemas religiosos da terra conseguiram tantos fiéis para lhe seguir aqui na terra? Os sistemas religiosos da terra conseguem tantos fiéis seguidores com a mentira e com o engano. Um sistema religioso que mente e engana os seus fiéis seguidores aqui na terra, aprendeu com quem? A mentir e a enganar os fiéis seguidores aqui na terra. Resposta está nas Escrituras dadas pelo próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veja João 8,44, Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito que o pai da mentira é o diabo, e o diabo e Satanás foram expulsos dos céus aqui para a terra para enganar todo mundo, ou seja, para enganar todos os habitantes da terra que amam o dinheiro. Irmãos, a maior mentira que tem dentro dos sistemas religiosos aqui na terra é pagar dízimo para não roubar a Deus. Pagar dízimo para não roubar a Deus aqui na terra é criação do diabo e de Satanás. Porque todos os líderes religiosos aqui da terra defendem o dízimo. Porque o dízimo é a menina do olho dos sistemas religiosos aqui na terra. Tocou no dízimo é tocar na menina do olho do sistema religioso aqui na terra. Quem não tiver inimigo e quer ter inimigo, diga para um religioso que o dízimo é da velha aliança, é da lei, e que na graça do Senhor Jesus Cristo não se fala mais no dízimo. Quando o religioso ouve isso da sua boca, que o dízimo era da lei e na graça de Jesus Cristo não existe mais o dízimo, você já arrumou um inimigo para torcer até caminho para você, para não se encontrar com você. Tudo isso que eu estou te falando aconteceu comigo. Muitos irmãos dos sistemas religiosos se tornaram meus inimigos porque eu não concordo com a prática do dízimo da velha aliança. Irmãos em Cristo Jesus, fazendo uma análise nas Escrituras, descobri que o dízimo dos sistemas religiosos da terra não tem base nas Escrituras, porque não é o dízimo de Abraão, nem é o dízimo de Moisés. Abraão deu o dízimo uma única vez. O dízimo da lei de Moisés era uma vez por ano. O dízimo dos sistemas religiosos da terra tem base nas Escrituras. Ou seja, o dízimo dos sistemas religiosos da terra não tem base nas Escrituras, porque não existe dízimo mensalmente em dinheiro nas Escrituras. Aonde nós encontramos nas Escrituras uma base para a prática do dízimo em dinheiro mensalmente? Então, irmãos e ouvintes, chegamos a uma conclusão, que é o mesmo que fundou os sistemas religiosos na terra, é o mesmo que criou o dízimo mensalmente em dinheiro. Nos respondam
Deus fundou religião na terra, Jesus Cristo fundou religião na terra, se Deus e seu Filho Jesus Cristo não fundou religião na terra, então, quem fundou religião na terra? Chegamos a uma conclusão que quem fundou religião na terra foi o diabo e Satanás, para enganar todos os habitantes da terra. Ou os sistemas religiosos da terra não enganam os habitantes da terra. Não existe mentira e engano dentro dos sistemas religiosos da terra. No dia em que os sistemas religiosos da terra me provarem, com base nas escrituras, o dízimo mensalmente em dinheiro, eu me retrato e peço perdão aos sistemas religiosos da terra e fecho o meu canal e nunca mais eu prego nenhuma mensagem contra o dízimo dos sistemas religiosos da terra. Pelo contrário, se vocês não me provarem, com base nas escrituras, o dízimo mensalmente em dinheiro, eu vou continuar pregando contra o dízimo dos sistemas religiosos da terra. Como atalaia de Deus, não posso me calar diante de tantas mentiras e engano, ou seja, tantas mentiras e enganação dentro dos sistemas religiosos da terra. Paulo disse que todos que querem viver piamente como cristão aqui na terra sofrerão perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 12 e 13. Estes homens vivem sempre aprendendo, sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 7 a 9. Estes homens resistem às Escrituras e pisam as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Irmãos e ouvintes, aonde nós encontramos estes homens que Paulo está falando na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9? Encontramos dentro dos sistemas religiosos da terra. O número destes homens dentro dos sistemas religiosos da terra é incontável. Este capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo é uma profecia para os últimos dias. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 22, também se refere aos últimos dias. Esta carta de Pedro e Paulo nos mostra o filme ao vivo e a cores dos sistemas religiosos da Terra no século XXI, terceiro milênio. Irmãos e ouvintes, vamos meditar na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Pedro começa dizendo: mas houve também entre o povo falsos profetas e falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, ou seja, heresia de perdição, negando até o Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movido pela ganância e palavras fingidas, eles o farão de vós comércio, ou seja, farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Aonde nós podemos encontrar hoje, no século XXI, os falsos profetas e os falsos mestres? Quem é que está introduzindo heresias destruidoras na terra? Quem é que está causando na terra blasfêmias contra a verdade? Qual é o povo na terra que é movido pela ganância? Quais os homens na terra que têm palavras fingidas e faz comércio com as almas dos humanos na terra? Aonde nós podemos encontrar estes homens comercializando almas humanas na terra? É claro e evidente que estes homens se encontram dentro dos sistemas religiosos da terra. Os irmãos e ouvintes ainda têm alguma dúvida que quem fundou os sistemas religiosos da terra foi o diabo e Satanás? Como atalaia de Deus na terra, não tenho dúvida que quem fundou os sistemas religiosos na terra foi o diabo e Satanás, para enganar todos os religiosos da terra, sem sombra de dúvida e sem questionamento.
Não há como questionar quem foi o fundador dos sistemas religiosos da Terra. Quem quiser descobrir tudo isso, é só observar as práticas dos sistemas religiosos na Terra, que você descobre quem é os sistemas religiosos na Terra. Jesus Cristo disse que não há nada encoberto que não seja revelado, ou seja, descoberto um dia. Se até hoje, dia 10/6/2025, você não tinha sido esclarecido sobre os sistemas religiosos, ou seja, se até hoje, dia 10/6/2025, não tinha sido descoberto quem foi o fundador dos sistemas religiosos na Terra, a partir de hoje, na mesma data, está sendo descoberto quem foi o fundador dos sistemas religiosos na Terra. Quem fundou os sistemas religiosos na Terra não foi Deus e nem seu Filho Jesus Cristo, mas quem fundou os sistemas religiosos na Terra foi o grande inimigo de Deus aqui na Terra, que foi expulso dos céus aqui para a Terra, que se chama Diabo e Satanás, conforme Apocalipse 12:7-9. Para todas as coisas na Terra, tem um tempo determinado por Deus. O tempo chegou de ser revelado toda a verdade das Escrituras. Deus está levantando um povo na terra e dando sabedoria dos céus para que seja revelada toda a verdade das Escrituras nos seus originais, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Quando os religiosos abrirem seus corações para entender as Escrituras nos seus originais, os sistemas religiosos da Terra vão abrir falência e fechar suas portas. Quando um religioso entende as Escrituras nos seus originais, a própria Escritura mostra quem é os sistemas religiosos da Terra e quem foi o seu fundador. Se Deus e seu Filho Jesus Cristo não fundou religião na Terra, então vem a pergunta: e quem fundou os sistemas religiosos na Terra? Quem fundou as religiões na Terra foi o Deus deste século, para enganar todos os habitantes da Terra. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1-4, nos mostra os sistemas religiosos da Terra. Babilônia e as suas descendências. Esta é a palavra do anjo do Senhor Jesus Cristo revelada para João na ilha de Patmos. Tudo isso foi o que o anjo do Senhor Jesus Cristo mostrou para João. E João escreveu para que nós pudéssemos um dia meditar nestas santas palavras reveladas dos céus para os povos da terra ouvir e dar crédito. O anjo do Senhor Jesus Cristo estava mostrando para João os sistemas religiosos da terra. Os sistemas religiosos daquela época e os sistemas religiosos de todos os tempos. Ou seja, os sistemas religiosos daquela época e do futuro, que ainda iria surgir na Terra. Os sistemas religiosos na Terra só veio se generalizar aqui na Terra dos anos 1517 para cá, quando as Escrituras nos mostram os finais dos tempos, que foi profetizado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Estes finais dos tempos, profetizados por Pedro, Paulo, nas suas epístolas, ou seja, nas suas cartas, teve o seu cumprimento dos anos 1517 para cá. Dos anos 1517 para cá, deu-se início aos finais dos tempos profetizados, ou seja, proféticos. Irmãos e ouvintes, vamos ouvir o que o anjo do Senhor Jesus Cristo fala para nós hoje e para todos os sistemas religiosos da terra. Veja Apocalipse 18, 1-5. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória.
E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarita de todo espírito imundo e detestável. Porque a todas as nações tem bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com as abundâncias das suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados subiu até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu. Quem é ela que o anjo do Senhor Jesus Cristo está falando? Ela é Babilônia. E quem é Babilônia? Babilônia se refere aos sistemas religiosos da Terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Aqui não é a voz de um homem, é a voz do próprio Jesus Cristo dizendo para os sistemas religiosos da Terra, no século XXI: Sai dos sistemas religiosos da Terra, povo meu, para não serem queimados juntamente com os sistemas religiosos da Terra. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, aprendeu com o seu divino mestre Jesus Cristo. Ele, inspirado em Apocalipse 18, diz o mesmo que disse o anjo do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 18: Sai dela, povo meu. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Ora, irmãos, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo manda sair do meio da imundícia carnal dos sistemas religiosos da terra. Sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não se prendam a um jugo desigual com os incrédulos, com os infiéis, com os profanos, porque não há união entre Cristo e o Deus deste século. O Deus deste século não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. O Jesus dos sistemas religiosos da terra não tem nada a ver com o Filho de Deus. O Filho de Deus teve mãe. O Jesus dos sistemas religiosos da terra não tem mãe. O Jesus dos sistemas religiosos da terra é filho do Deus deste século. Exatamente é a doutrina que o Deus deste século tem apregoado na terra hoje para os sistemas religiosos da terra. Examine a doutrina do Jesus Cristo das Escrituras e examine a doutrina do Jesus, Filho do Deus deste século. Uma doutrina não bate com a outra. A doutrina do Filho do Deus deste século não bate com a doutrina do Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A doutrina do Filho do Deus vivo é baseada na graça de Deus e da nova aliança. A doutrina do Jesus, Filho do Deus deste século, é baseada na antiga aliança da lei de Moisés. A doutrina do Filho do Deus vivo é a doutrina da salvação pela graça e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina do Jesus, Filho do Deus deste século, é baseada na lei e que os humanos da terra serão salvos por fidelidade às leis da velha aliança e por obediência ao pagamento do dízimo, sem negar nenhum centavo. A doutrina do Jesus, Filho do Deus deste século, é obrigar os seus fiéis a ser fiéis nos dízimos, sob pretexto que se não pagar fielmente os dízimos, não se salva. São duas doutrinas para os irmãos e ouvintes escolherem hoje.
Com qual doutrina os irmãos vão ficar? Com a doutrina da graça do Filho de Deus? Ou com a doutrina do Jesus, Filho do Deus deste século? Que é a doutrina da salvação pela lei, sem a graça do Filho de Deus. Admito se eu não disser a verdade que eu ouvi, admito se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Ninguém está obrigado a crer na nossa mensagem. Nós, como atalaia de Deus, estamos na obrigação de esclarecer toda a verdade sobre os sistemas religiosos da Terra. E ai dos atalaias de Deus, se não advertir os povos da Terra, mostrando o grande perigo que os povos da Terra estão correndo dentro dos sistemas religiosos da Terra. Ou que os povos acreditem ou não, nós estamos tocando a trombeta e avisando quem é os sistemas religiosos da Terra. E quem fundou os sistemas religiosos da Terra. Se Deus e seu Filho Jesus Cristo tivessem fundado religiões aqui na Terra, não existiria mentira, enganação, hipocrisia, fingimento, avareza, ganância dentro dos sistemas religiosos da Terra. Mas como não foi Deus e nem seu Filho Jesus Cristo que fundou os sistemas religiosos aqui na Terra, por isso é que dentro dos sistemas religiosos tem tudo isso. Mentira, enganação, hipocrisia, fingimento, avareza, ganância, tudo isso tem dentro dos sistemas religiosos da Terra. Chegamos a uma conclusão que os sistemas religiosos da Terra são opostos ao Filho do Deus vivo aqui na Terra. Vamos mostrar alguns exemplos que provam que os sistemas religiosos da Terra são opostos ao Filho do Deus vivo aqui na Terra. Vejamos, o Filho de Deus disse que na sua igreja, ou seja, na igreja de Deus aqui na Terra, tem um só pastor. O Filho de Deus disse que a igreja de Deus na Terra tem um só rebanho e um só pastor, conforme está escrito em João 10:16. Como ficam as palavras do Filho de Deus com tantos rebanhos e tantos pastores na Terra? Além dos sistemas religiosos da Terra se oporem contra o Filho de Deus aqui na Terra, ainda se opõem contra as Escrituras e os profetas. Se Deus tivesse fundado religião aqui na Terra, não tinha tanto os absurdos que nós vemos dentro do sistema religioso aqui na Terra. Então os sistemas religiosos ainda se opõem contra as Escrituras e os profetas de Deus aqui na Terra. Vocês talvez me digam, como você pode provar que os sistemas religiosos da Terra se opõem contra o Filho de Deus aqui na Terra e contra as Escrituras? Acabamos de mostrar um exemplo de tudo que você acabou de ouvir. Jesus Cristo disse que na sua igreja na terra não tem rebanhos e nem pastores. Na sua igreja na terra tem um só rebanho e um só pastor. Tem alguém mentindo nessa história. E quem é o mentiroso nessa história? É o sistema religioso ou é o Filho de Deus? Com quem está a verdade? Com os sistemas religiosos ou com o Filho de Deus? Nós mostramos com base nas Escrituras que quem está com a verdade é o Filho de Deus e não os sistemas religiosos da terra. O próprio Filho de Deus diz que toda a verdade está com ele. Além dele, não tem verdade na terra. Veja, João 14:6, João 8:32-36, João 18:37. Quem é da verdade ouve a minha voz. E por que os sistemas religiosos da terra não ouvem a voz do Filho de Deus aqui na terra? E lhe obedece. No dia que os sistemas religiosos da terra ouvir a voz do Filho de Deus, eles se convertem e vêm para a verdade que é o Filho do Deus vivo,
Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: se o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Como os sistemas religiosos da terra podem dizer que são livres, não obedecendo aos ensinamentos do Filho de Deus aqui na terra? Porque os sistemas religiosos da terra não crê na verdade, porque o seu fundador não tem nenhuma verdade. O único que tem a verdade é o Filho de Deus. Os sistemas religiosos na terra é antigo, é tão antigo que no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta terra, ele se depara com um bando de religiosos que se justificavam que eram filhos de Deus e que eram livres. Jesus Cristo disse para este bando de religiosos que eles não eram filhos de Deus, que eles também não eram livres, eles eram escravos da mentira. E que eles não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Jesus Cristo esclarece toda a verdade para os religiosos do seu tempo, conforme João 8, 12 a 59. Versículo-chave, João 8, 44. Então, irmãos e ouvintes, aqueles mesmos religiosos do tempo em que o Filho de Deus esteve aqui nesta baixa terra, é os mesmos religiosos do século XXI, terceiro milênio, sem sombra de dúvida e sem questionamento, se justificando que são filhos de Deus e que são livres. O mesmo que Jesus Cristo disse para os religiosos do seu tempo, em que ele esteve aqui na terra, ele diz hoje para todos os religiosos do século XXI e para os religiosos de todas as gerações, até a consumação dos séculos. Conforme João 8,44, Jesus Cristo disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos e ouvintes, está esclarecido porque os sistemas religiosos da terra mentem e enganam os povos da terra? Porque o seu fundador é mentiroso e pai da mentira. Palavras do verdadeiro pastor da Igreja de Deus aqui na terra, João 10 e 16, João 11, 50 a 52. Jesus Cristo quer congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos dentro dos sistemas religiosos da terra. É o conselho de advertência para todos os povos da terra antes do toque da última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça fechou. Ou seja, o tempo da graça passou. A porta da graça vai se fechar, mas ela ainda hoje está aberta. Quem quiser entrar por ela, é só se converter desses sistemas religiosos da terra, do engano e da mentira, e vir para Jesus Cristo, que é o príncipe da verdade. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou. Não há mais nenhuma chance para ninguém aqui na terra. A porta da graça se fechou para nunca mais abrir. Este é o conselho revelado dos céus para todos os povos da terra. É a palavra. Deus em Cristo esteja louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.